amigos, tudo bem? Voltando aqui, bater papo com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre umas palestras que eu tenho visto da professora Lucelena, da Acrópole, né? De um núcleo de filosofia que é muito respeitado, e a professora Helena é muito respeitada. E ela falando sobre códigos milenares, que tem a ver muito essa questão do autoconhecimento, do que a gente está falando há algum tempo aqui, de como a gente pode se conhecer melhor, melhorar também a nossa convivência, as nossas relações. Então, nesse código milenar, tem um conto, né, que um mestre Zen, ele fala sobre a sequência do boiadeiro, que vai falar sobre a questão de um mestre e a orientação do mestre para o seu discípulo, né, para que ele possa realmente fazer uma caminhada de, primeira, o autoconhecimento, né, que é o primeiro passo para um discípulo, né, e ele conta e pede para o discípulo para que ele saia na floresta e procure um touro bravio e que domine esse touro e traga esse touro para ele, né, dominado. E ele, o discípulo, ele nunca tinha visto um touro, ele falou, mas você vai descobrir, você vai ter que procurar saber como você vai encontrar esse animal, que é um animal bravio. E o discípulo sai pela floresta, né, para procurar o touro. Então, nessa sequência, ele começa a ensinar, nesse conto, qual é o motivo do mestre ter feito isso, né? Então, porque é o seguinte, nós temos, dentro de nós, né, nós temos a nossa porção humana e a nossa porção animal. E é natural, porque o animal, essa porção animal é que nos dá toda essa, vamos dizer, condições de nós termos a nossa sobrevivência através do instinto, do medo, da luta, enfim, né? De você buscar realmente ir atrás daquilo que você necessita, né? De uma forma de segurança, de preservar a sua vida, né? O animal, ele tem esse instinto muito forte. E nós herdamos isso de alguma forma, a gente tem um instinto animal, né? Que a gente herdou, né, dos nossos antepassados, né? Isso na teoria evolucionista, ou se você for por uma outra teoria, né? De que nós somos seres que viemos, né, de um propósito onde estamos aqui para desenvolver a nossa porção mais divina e humana. Mas nós estamos também no planeta onde nós estamos vivendo a nossa porção material e animal. Enfim, fora essas, vamos dizer, definições, o que é importante é que nós possamos também, dentro da filosofia que a gente tem, na época da Grécia, por exemplo, já trazia toda essa configuração do homem-animal com o Minotauro, né? Que era a cabeça de um boi e o corpo de um homem. Então, isso, em todas essas literaturas que a gente conhece, existe vamos dizer, essa filosofia de que nós precisamos adequar, né, a nossa porção animal com a nossa porção humana. E realmente fazer com que a nossa dimensão humana, ela sobreponha a nossa porção animal. Porque a razão, a emoção, o sentimento, eles são vibrações mais altas do ser humano. E para que a gente possa alcançar isso, a gente precisa dominar determinados tipos de venenos que a gente tem e que ainda estão muito latentes no nosso inconsciente, porque a gente traz isso também. Por exemplo, a violência, que muitas das vezes a gente traz, porque a raiva ela é até um combustível para que você possa, talvez, de alguma forma, usar essa força. Mas determinadas situações, quando você usa a raiva de uma forma onde você tem algo, né, bastante nocivo, venenoso, que você quer realmente fazer com que aquela pessoa ou a situação sofra aquele impulso que você tem, e pode ser até um impulso destruidor, aí começa um processo todo de negatividade e destruição. Então, essa questão do balance, né, e a gente tem falado do yin e yang, do equilíbrio, é muito importante a gente entender que todas essas nossas energias e emoções que nós temos dentro de nós faz parte do nosso escopo do inconsciente, né? Então, muitas das vezes, mas a gente tem venenos e que muitas das vezes eles assomam, eles nos atropelam. Por exemplo, quando a gente está numa situação que a gente não consegue enxergar direito porque a gente é cegado por uma emoção muito negativa,
a gente acaba tomando decisões, né, e tendo ações que depois a gente pode se arrepender. Então, assim, voltando a essa história, por que que ele falou pro discípulo sair, né, para buscar o touro? Então, o touro é um animal, né? Vou procurar saber como é que esse animal ele está, aonde ele está. E como é que eu posso entender como é que esse animal está dentro de mim, como que ele age? Então, quando o discípulo começou a ir pela floresta, ele começou a ver pegadas. Então, foi o primeiro passo. A pegadas é saber, puxa, por onde eu estou indo, né? Qual é a minha caminhada? De repente, eu tenho que olhar para mim. Como é que eu estou me conduzindo? Como é que eu sou, né? Com as pessoas? Como é que eu deixo a minha impressão? Qual é a minha, vamos dizer, o meu caminhar com relação às minhas tarefas, o meu trabalho, as minhas relações. Então, isso são pegadas, né? Então, eu tenho que começar a me observar, né, nesse sentido. Como é que eu converso com as pessoas, o que eu recebo, Agora, eu sou paciente ou eu sou muito impaciente. Então, são pegadas que a gente vai tendo que começar a descobrir aonde que ela vai nos levando. E essas pegadas vão levar, às vezes, a gente em lugares que são escuros, né? Que a gente fica com medo, fala, poxa, mas aqui é um lugar que eu não conheço, é um abismo, né? E como que a gente se enfrenta? São as nossas sombras mesmo, é algo que a gente não quer enxergar, que está lá na profundidade. Muitas vezes eu tenho muita mágoa, raiva, eu tenho, assim, aqueles impulsos de querer, às vezes, destruir ou machucar alguém, né? Então, essas coisas são ainda muito difíceis da gente conseguir enxergar. Então, na escuridão, a gente não consegue enxergar. Mas, devagarzinho, se você começa a abrir, né, começa a caminhar e começa a procurar, você começa a perceber que existe uma luz, né? E, devagar, se você respira, né, e passa esse processo de medo, você começa a realmente enfrentar o medo e você começa a encontrar determinadas saídas. Aí você encontra uma saída e de lá você consegue continuar a caminhada. Logo em seguida, ele começa a ver, né, movimentos e ele percebe pelas silhuetas que tem algo diferente. E ele vai caminhando e consegue enxergar ali o touro. Só que ele não consegue ver a cabeça do touro. Por que não consegue ver a cabeça do touro? Porque muitas das vezes o que está na nossa mente, né, são as crenças, são arquétipos, ideias que elas obscurecem a nossa visão, obscurecem a nossa percepção real. E aí ele começa então, a devagar, começar a rodear, ele vê que tem uma floresta, uma árvore, aí ele começa a enxergar melhor uma árvore onde o touro está, e ele começa devagar a enxergar o touro. E se aproxima devagar, aí ele começa a perceber a cabeça do touro feroz, né? E ele diz, como é que eu vou? E ele tem um gancho e um chicote, né, que ele carrega. Então, primeiramente ele pensou, mas eu não posso soltar o gancho, porque senão eu posso fazer com que ele fique irado, ele venha contra mim, ele vai me esmagar, né? E nem o chicote também, porque o chicote pode ser que pegue e não vai fazer nada nele, um touro bravio forte desse, né? O que ele fez? Ele tinha uma vara que ele conseguiu também pegar durante o seu trajeto, e ele sentiu que naquele momento ele precisava derrubar o touro, porque se ele derrubasse o touro, seria muito mais fácil ele enganchar e laçar o touro. E aí foi o que ele fez. Ele frágil, pente do touro, mas o que ele fez? Ele foi na estrutura do touro, que é as pernas do touro. Conseguindo derrubar, ele conseguiu laçar o touro. Então, qual que é a conclusão? Geralmente, para que a gente possa fazer um trabalho realmente de autoconhecimento, de transformação, nós precisamos realmente ir lá no fundo da nossa mente, procurar conhecer aquelas nossas sombras, né? E de verdade, né, dizer, poxa, eu sou impaciente, eu sou uma pessoa muito ambiciosa e que não meço, né, esforços para poder fazer aquilo que eu quero, independente se eu tenho que passar por cima do outro, né? Essa coisa do egocentrismo. Muitos de nós temos isso, isso faz parte, são fases, né, da vida da gente. Ou então pessoas que já são sempre generosas, né? Mas então buscar realmente aquele traço que nós temos e que muitas das vezes a gente não quer enxergar, né?
Por exemplo, muitas das vezes a gente não consegue ouvir as pessoas, a gente está sempre achando que é o dono da verdade. São séries de coisas, né? Que a gente, por exemplo, tem dificuldade de sentir afeto, carinho, porque a gente tem medo, né? Então a gente vai muito pelos sentimentos, das paixões e de querer usufruir de uma relação de uma forma que vai me dar só prazer, né? Eu não consigo também proporcionar prazer, né? Ser generoso, afável com o outro. Então são várias coisas que a gente precisa começar a trabalhar. Não é fácil, mas esse é um caminho, a gente tem que ir lá na estrutura para que a gente possa derrubar. Não é essa coisa do matar o ego, né? Eu não acredito muito nisso, porque o ego faz parte do nosso escopo, ele está ligado ao nosso aspecto animal também. Então, mas você controlar, você saber que você pode dominar, igual o touro, você conseguiu derrubá-lo e ele está já domesticado, você consegue amarrá-lo, né? Então ele vai estar servindo aos meus propósitos, no sentido de que nós podemos ser fortes e nos auxiliar um ao outro, contanto que a minha inteligência, contanto com a minha a estratégia, né, de um poder equilibrado, de uma sabedoria, possa conduzir isso de uma forma que eu possa utilizar dessa força que esse touro tem ao meu favor e eu a favor dele, porque de alguma forma a gente vai estar fazendo algo junto, né? E vai fazendo com que isso possa servir de progresso para nós dois, a nossa porção animal e a porção humana, né? E com isso a gente vai podendo caminhar e sentindo que cada vez mais a gente vai estar abrindo a nossa consciência, a nossa inteligência para melhores escolhas, melhores estratégias, né, na vida. Tchau, tchau, gratidão.